A paz de Deus com todos. Muito bom dia. Quero desde já agradecer a todos que estão inscritos no canal Aconselhamento Cristão Silvana Machado, CCB. Eu agradeço a todos vocês, meus queridos, amados irmãos e irmãs que participam do canal. Hoje eu vim aqui para contar a história de um moço jovem que passou por vários testes, né, para ele alcançar o seu objetivo e a sua liberdade. E esse moço é José. A história de José é uma história assim que todos gostam, né? Porque foi um moço muito perseverante, né? Lutador. Aquele tipo de pessoa que não deixa a peteca cair. Que a depressão não tomou conta da vida dele. E que embora os momentos e os dias de tormenta só faziam acreditar que um dia as coisas iriam mudar e que a sua esperança não estava perdida. Afinal, ele tinha 17 anos. Era um moço, um jovem que teve a sua alegria tirada à força dentro do seu lar e desprezado por aqueles que deveriam amá-lo e protegê-lo. Foram os primeiros a judiar deles, a quase matarem e acabaram por vender José. José é um nome pequeno, mas de um valor muito grande. E José era invejado demais, né? E Deus já tinha um plano na vida dele, né? Porque todo aquele que o Senhor tem um plano na vida, ele é invejado. E para que esse plano não se realize, né? Então aí começa a entrar e aparecer tudo quanto é pedra de tropeço no caminho, né? E chegado um tempo, né? Ele ganhou a túnica de várias cores, né? Essa túnica de várias cores simboliza alegria, né? A alegria do pai, que ele era um moço alegre, né? Que ele não tinha maldade no coração, ele não pensava maldade. Era o contrário, né? Ele via alegria para todo lado, né? E os outros maiores, né? Incomodava, né? Que é aquilo que eu falo, né? O riso, a alegria, a felicidade atrapalha, né? Incomodam as pessoas, né? Tipo, isso aí é um sonhador, né? Vive rindo à toa. Um sonhador aí, vive rindo à toa, não sei que tanto que dá risada. Esse sonharado aí, tudo que não vai sair nada do lugar. E fica aí, né? Essas conversas fiadas dele aí, pensa que vai chegar aonde com isso, né? Tudo isso aí é história da carochinha pro nosso pai poder ficar mimando ele, né? Na verdade, essas palavras certas, né? No tempo de hoje, né? A inveja, os ciúmes, dor de cotovelo. Mas enfim, né? Eles acabaram por jogar José dentro da cova. Jogaram José dentro da cova, depois não sabiam o que faziam com ele, não sabiam se matava, se não matava, né? Até que lá se intercedeu lá, né? Não vamos matar ele não, afinal de contas, ele tem o nosso sangue, né? E aí o sangue dele vai correr nas nossas mãos, né? E mataram lá, inventaram lá uma conversa lá e
acabaram matando um animal, sujando tudo de sangue a túnica. Jogaram José dentro da cova, estava passando um pessoal, né, que comprava escravo, venderam José como escravo. Um moço livre, um moço feliz, um moço alegre, foi tirado dele toda a alegria e lançado ele como escravo. Santo Deus. É a mesma coisa se a gente imaginar, né? Parece que o mundo cai em cima da cabeça. Parece um filme, né? Tudo bem, dali a pouco aconteceu tudo aquilo. Mas era por uma causa melhor e maior. Mas é que até essa causa resolver e até chegar nesse propósito, é aquele tempo de preparação que eu sempre falo. E aí, o tempo de preparação é o tempo do sofrimento, de experimentar. É onde Deus nos experimenta para ver a nossa capacidade de suportar e de perseverar, né? Bom, esse José foi lá para o Egito, aí foi vendido lá também, e um homem comprou ele lá, levou para casa dele com um cruzão. Aonde José punha a mão, tudo ia bem, tudo prosperava, jardim que estava tudo seco, onde ele colocava a mão, o jardim prosperou, floriu, deu frutos, deu as ervas, enfim, que é onde a benção de Deus é colocada, quem Deus abençoa, ninguém amaldiçoa. E José colocava as mãos, glória a Deus, aleluia, e tudo prosperava, aleluia. Aí, a mulher de Potifar, já mesmo, né, colocou os olhos em cima do menino. E olhando para ele ali, cobiçando ele, né, porque é aquele negócio, né. Tem pessoas que ele tem uma mente voltada para as coisas de Deus, uma mente voltada para as coisas boas. E tem pessoas que têm a mente maliciosa, né? É aquela mente que só pensa bobagem, né? E aquela mulher lá fitou o olho no menino, no moço, e querendo induzir ele, né? Assediar ele. O que ele fez? Ele saiu correndo, mais uma vez, a túnica que ele vestia, né, que ele estava bem, né, ele não era nem tratado como escravo, né, ele já estava tomando conta da casa. Ficou na mão da mulher e a mulher irada, né, irada porque ela não conseguiu aquilo que ela queria, jogou um falso nele, né, que ele estava assediando ela. E como que ele ia provar, né? E ele também não tentou nem provar, sabe? Porque tem coisa que não adianta tentar provar nada pra ninguém não, sabe? Porque quanto mais você fala, pior vai ficar o problema. Entendeu? Quem que ia acreditar nele? Ninguém. Ele era um escravo. Quem que ia dar voz a um escravo e um moço ainda? Sem ninguém, sem uma família, né? Não era nada. Não era nada. Perante aquelas pessoas ele não era nada, mas perante Deus ele era tudo. Mas ele não tentou se explicar, não. Ele não quis aumentar a conversa e nem destruir o casamento de Potifar. Ele resolveu ficar quieto, ele resolveu ficar em silêncio. Porque tem horas que é melhor ficar em silêncio mesmo, né? Tem horas, mesmo que a gente tenha razão, é melhor se calar. Porque você vai tentar se explicar e a pessoa ela já sabe que é verdade. Porque tem pessoas que já sabem que é verdade. O marido de Potifar, ele já sabia quem era a esposa dele. Ele já sabia. Mas tem pessoas que ele não quer reconhecer a verdade, né?
Mesmo ele sabendo quem era a esposa dele, ele deixou José ser lançado lá na prisão, né? Vá José para a prisão. Só que José, ele chegou na prisão e já mesmo, né? Já começou a limpar tudo, já começou a resolver os problemas lá da prisão. Por quê? Porque aonde ele ia, ele prosperava. Porque aquele que tem que prosperar, ele prospera em qualquer lugar. Cumpre-se 28 de Deuteronômio. Bendito serás ao entrar, bendito serás ao sair, bendito serás a tua amassadeira, bendito serás no campo, na cidade. Aonde entrar, cumpre o 28 de Deuteronômio, né? Tudo que põe a mão prospera e os adversários têm que sair por 7 caminhos. Então, José, 28 de Deuteronômio na vida de José. José entrou na prisão e prosperou. E chegou um dia lá que 2 pessoas que estavam presas tiveram sonhos diferentes, mas com o mesmo significado. Copeiro e padeiro, 3 dias. Um foi enforcado, foi morto e o outro foi liberto. E aconteceu que o que foi liberto esqueceu de José, né? Porque José falou para ele, né? Olha, a hora que você estiver lá com o rei, lembra de mim. Mas ninguém lembra nada não, entendeu? Ninguém lembra. Depois que a pessoa tem o benefício, entendeu? Ela tá pouco se lixando pra pessoa que tá lá no sofrimento. Nem lembra. E tem hora, sabe o que acontece? É permissão de Deus também, né? Tem hora que é permissão de Deus. Mas se ele quisesse, ele podia ter falado, olha, tem um moço que estava lá preso, ele que falou, né? Que um ia ser morto e eu ia viver, né? Mas ele não quis falar nada, não. Esqueceu, passou em branco. Aí teve que o faraó sonhar, né? Aí não tinha jeito mesmo. Então Deus deu um sonho para o faraó. Porque Deus, ele faz como ele quer. E ele vê e tem os meios, né, para fazer. Aí, né, José, lá na prisão, carregando pedra, já estava administrando lá dentro, porque o carcereiro lá já confiava nele, né, porque ele era muito inteligente. O pai dele ensinou ele a ler, escrever, ensinou várias coisas para ele, né? Então ele era um moço super inteligente, virou um homem muito inteligente. E o faraó lá teve um sonho, né? Das vacas gordas, vacas magras, das espigas gordas comendo as espigas magras, comendo a espiga gorda e as vacas magras comendo as vacas gordas. Como que pode isso, né? Então, que seria 7 anos de prosperidade, 7 anos de seca. Foi lá José. Aí sim, aí o faraó ficou desesperado, né? Pense bem, só ter 2 vezes o sonho, né? Porque o sonho, quando ele é 2 vezes com o mesmo significado, é porque ele vai acontecer. É porque ele vai acontecer. E o faraó ficou encafifado com aquilo, né? Falou, meu Deus, né? Tipo assim, né, gente? O que é que tá acontecendo, né? Porque o faraó naquele tempo, os deuses deles eram todos aqueles deuses mitológicos, né? Deus Ra, Deus não sei o quê, aqueles deuses lá. E aí, quando se viu que não tinha jeito, mandou chamar todos os astrólogos, mandou chamar todo aquele povo para poder fazer a interpretação do sonho, ninguém conseguia. Ele ficou irado, não sabia mais o que fazer, estava perdendo sono, não queria nem comer.
Aí que foi, né? Que o homem se lembrou dele. E ele se lembrou, né? E falou, olha, quando eu tava lá na prisão, teve um moço lá que eu tive um sonho e ele adivinhou lá. Ele adivinhou o sonho. E se o senhor quiser, né? Ele pode, né? Adivinhar. Ele pode vir aqui e falar a interpretação desse sonho, né? Ah, mas já mesmo, né? Já mesmo. O faraó falou assim, então, manda tirar esse José da prisão. Aí foi lá, deram banho no José, fizeram, né? Tirar a barba de José e tudo, né? E aí limparam o José, tudo. E José foi até a presença de Faraó. Então, o copeiro, né? O copeiro lembrou, né? Então, e o padeiro, ele foi morto e o copeiro é o que ficou vivo. E esse copeiro lembrou e eles foram lá, tiraram a José da prisão, barbearam, ele chegou até a presença de Faraó. E quando ele chegou na presença de Faraó, Faraó desesperado já foi contando logo o sonho, né? Contou os 2 sonhos, José prestando atenção, foi ficando na comunhão, né? Deus foi visitando ele. Quando terminou de contar o sonho, ele interpretou o sonho facinho, rapidinho, né? Que seriam 7 anos de seca, 7 anos de fartura e 7 anos de seca. E que no tempo da fartura, que o governador colocasse uma pessoa de sua confiança, uma pessoa inteligente, para gerir todo aquele negócio lá e poder, né, no tempo de escassez, que seriam 7 anos de fome, ninguém passar necessidade, principalmente o Egito. E sendo assim também o próprio Egito, né, poder abastecer as cidades circunvizinhas, o povo, porque ia passar fome, todo mundo ia passar fome, quer dizer, iam morrer, né? E quando ele falou isso, o Faraó ficou pensando bem, né? E chegou à conclusão que não existiria ninguém, né? Porque nenhuma interpretação de sonhos aquele povo teve condições de fazer. E José não sabia nada da vida dele, não estava ali junto com ele, interpretou o sonho. Mandou chamar e honrou José, né? Faraó colocou José como governador do Egito para gerir todo o Egito e fazer com que todas aquelas palavras não caíssem por terra e que assim prosperasse. E José, né, fez conforme a tudo quanto, né, o faraó deu carta branca para ele e começou a governar. E de repente a família dele lá teve fome, estava numa situação precária, porque a fome também chegou lá, precisaram descer até o Egito e chegando lá, não conheceram José, mas José os conheceu.
E vocês sabem da história, porque quando ele os viu, ele se assustou, mas ele se manteve firme. Glória a Deus, aleluia. Porque tem momentos que a gente tem que dar de frente com o nosso passado. E não é fácil dar de frente com o passado. Pessoas assim, pense bem, que o magoaram, que o venderam, que fizeram ele a menos, que pouco se importaram se ele era um ser humano, se ele estava vivo, se ele estava morto. E ele passou como um filme, né, na sua mente, mas ele manteve-se firme porque o sofrimento o fez ser uma pessoa firme. Não uma pessoa vingativa, mas uma pessoa sóbria. Uma pessoa que soube administrar o sentimento do seu coração e da sua alma. E ele fez o teste, né? Ele fez os testes com eles, até que, quando eles desceram a segunda vez, ele quis que ficasse um dos seus irmãos lá para que trouxessem Benjamim, porque Benjamim era sangue do sangue deles. Os outros eram irmãos, mas não eram da mesma mãe. E eles, atemorizados e horrorizados com aquilo, começou a lembrar, né, do que eles fizeram para José e que o pai dele ficaria extremamente mal, porque Benjamim era o que estava do lado dele. Mas eles tiveram que fazer isso. E quando eles voltaram com Benjamim. E Faraó já sabia da história, porque ele já tinha contado. E quando ele os viu e que fez um banquete para eles, aleluia, aleluia, porque tem horas que o Senhor prepara o banquete. Tem o dia da reviravolta. Tem o dia que a gente dá a volta por cima. E para dar a volta por cima, se comemora com banquete. E aquele banquete que José fez, aleluia, foi um banquete especial, aleluia. Foi o banquete do perdão. Glória a Jesus, aleluia. Aquelas pessoas, aqueles homens que estavam ali, não estavam entendendo nada e ele entendendo tudo. Aleluia. Ele fez aquele banquete com uma alegria tão grande. Ele não pensou que aqueles irmãos dele fizeram mal para ele. Ele não pensou. Porque o benefício do sofrimento foi tão quão o sofrimento foi a glória dele que ele teve lá no Egito. Porque foi lhe dado o poder ali sobre toda aquela terra. Aleluia. E foi feito um banquete. E aquele banquete foi especial, o banquete do perdão. E José teve essas duas virtudes. Aleluia. A primeira virtude de José foi ele não desanimar, né? José foi um moço que ele não desanimou. Ele teve aquela perseverança em todos os lugares onde colocaram ele. Ele prosperou.
E a segunda maior virtude de José foi o perdão. O perdão foi a maior virtude. O choro de José se ouviu na terra do Egito. Aleluia! Porque o choro de José lavou a sua alma. Glória a Deus. Lavou todas as mágoas que tinha. Toda aquela angústia, aquele sentimento de anos. Glória a Deus. Então José foi próspero. E todo aquele que persevera, todo aquele que não desiste, todo aquele que, em qualquer situação que ele se encontre, onde ele estiver, onde ele é colocado, ele não tem uma palavra de desânimo. Não. Se colocou ele lá na casa de Potifar, ele prosperou. Jogou ele dentro de uma prisão, ele prosperou. Porque tudo que ele fazia com amor, com dedicação. A dedicação e o perdão foram as chaves da prosperidade na vida de José. E que essa história venha servir de exemplo para nós sermos dedicados em tudo e qualquer coisa que o Senhor coloque na nossa mão para fazer, tanto no menor como no maior, nas mínimas ou nas máximas, fazer com perfeição, com dedicação, com uma alegria. E tudo que a gente faz assim é prosperidade e perdão. Eu podia ser uma pessoa rancorosa, uma pessoa nojenta, uma pessoa insuportável, vingativa. Mas não, ele preferiu escolher a boa parte. Ele preferiu escolher a generosidade. Ele preferiu escolher o perdão. E essa é a história de hoje. Escolha o perdão. Escolha ser generoso. Escolha ser bom e ser próspero. Porque se você tiver essas duas virtudes, você será próspero em sua vida. Deixo aqui, essa história linda, maravilhosa, um exemplo de garra, de força, um exemplo a ser seguido, Porque aquele que tem fé em Deus e luta, sem precisar reclamar, sem precisar ficar pisando em cima de ninguém, sem precisar levantar contendas, desconfianças, maldades. O patamar dele é lá em cima. Ele chega onde ele não sonhou. E José era um sonhador. E o sonho dele se cumpriu, porque o Senhor, Deus que nós servimos, Ele ainda realiza sonhos. Alamandaia. Ele ainda continua realizando sonhos na vida daquele que crê na sua misericórdia. Eu agradeço a todos por esse vídeo. Fique na santa paz de Deus. Deus abençoe a todos.